Fala, pessoal! Prazer estar aqui de novo com vocês. A gente tem hoje aqui uma pessoa incrível. Eu sou meio suspeito para falar já, que eu o conheci ano passado e eu tive uma experiência em Portugal maravilhosa com ele. Então, ele é um grande mentor de grandes empresários hoje no Brasil, jogadores de futebol, celebridades. Ele é dono de um instituto que é incrível, com sede aqui na Barra, no Rio de Janeiro. E, além disso, virou uma espécie de mentor meu também, devido à grande força mental e habilidade nos relacionamentos. Eu estou falando do incrível Dr. Estevão Daud. É isso, Jansen. Seja muito bem-vindo. Que bom, pessoal, muito bom estarmos juntos aqui, conectados aqui nesse momento especial, né, Jansen? Para a gente bater um papo agora gravado, porque já tivemos muitos papos sem estar gravados, né? Mas agora é o momento aqui da gente poder compartilhar com pessoas tão especiais. Então é um prazer imenso nós estarmos juntos aqui para esse momento tão especial. Cara, o prazer é meu. E ainda tem mais. É um imortal da Abrace, imortal da academia brasileira de ciência, arte, história e literatura. Cara, seja muito bem-vindo, assim, esse papo vai ser genial. Gratidão, Jansen. E eu gosto muito sempre de compartilhar, porque eu gosto de uma frase do Albert Einstein, que uma mente que se expande nunca mais retorna ao seu estado original. Então, depois desse momento aqui, com certeza vai ser uma expansão de consciência, de paradigmas, e vai ser muito bom compartilhar um pouco dessa trajetória, de tudo aquilo que nós temos feito aí ao longo desses últimos anos aí. Uma coisa que sempre me fala muito alto dentro da minha mente é que as pessoas que são geniais, elas tiveram uma infância diferenciada. Eu sempre escutei falar sobre isso. E uma curiosidade que eu tenho assim, para a gente começar. Quando você era criança, tipo 5 ali, 10 anos, o que você queria ser? O que o pequeno Estevão sonhava em fazer ou tinha algum sonho específico? Você chegou a pensar assim, eu vou trabalhar com tal função, eu vou ser jogador de futebol, vou ser astronauta, eu vou ser cientista. Poxa, muito... O que te inspirou assim para trabalhar inicialmente? O que veio na tua mente nessa faixa etária aí, criança ainda? Não, maravilhoso. Então, muito boa essa pergunta, porque eu, com 5 anos, eu comecei a tocar bateria. Foi a primeiro instrumento, assim, musical. Meu pai, ele gostava de cantar, só que ele não se tornou cantor. Ele cantava, ele foi convidado para cantar numa rádio Boas Novas, que é uma rádio antiga, muito antiga, lá na década de 80, 70, eu acho que 70. E ele só que não se tornou cantor, mas ele gostava de cantar. Ele falou, poxa, eu não fui músico, então quero que o meu filho tenha contato com a música desde criança. E te deu uma bateria. Ele comprou pandeirinhos, ele comprou pianinhos. Então, assim, quando eu era pequeno, eu tinha isso como brinquedo. Eu não tinha muitos brinquedos como bonecos, mas tinha esses brinquedos. Ou seja, você tocava o set na musicalidade. E aí foi bom que fazíamos parte de uma igreja evangélica onde lá não tinha baterista num dia de um culto lá. E aí meu pai falou, não tem baterista, vai você. Só que com 5 anos de idade, imagine, eu não sabia como é que tocava. Só que por estar vendo, aí hoje eu entendo o aspecto da modelagem, que nós temos o neurônio espelho, onde ele é responsável por modelar padrões externos. E por eu estar vendo com aquela idade já os bateristas tocando, acabou que o baterista faltou, eu fui lá começar a brincar. Só que eu comecei a brincar tocando, mexendo, fazendo o movimento certo, e dali foi uma vez, daqui a pouco foi outra, e com 5 para 6 anos comecei a tocar constantemente. E foi muito interessante, porque hoje, o que eu percebo, Jansen? Ali eu não tinha uma consciência do que eu queria ser, só que ali começou a trabalhar muito a parte da exposição. Mas você sonhou em ser músico, assim? Chegou a pensar, então, eu vou tocar numa banda de rock. Eu na verdade, com 15 anos, eu estava estudando numa escola Vila Lobos. Na escola Vila Lobos, que é uma escola muito conhecida no Rio de Janeiro. De música? De música, no centro do Rio. Então, Ramalho Ortigão, o nome da rua lá, onde fica Vila Lobos. E ali, eu comecei a criar um sonho
um sonho. Falei, caramba, eu quero ser professor dessa escola. Eu, com 15 anos, eu estava estudando lá e comecei a tirar as peças do bar para violão. E ali eu começava a me dedicar 1, 2, 3, 4 horas por dia, assim, tirando as Ou peças. seja, na verdade, se você começou com 5 e aos 15 você estava estudando numa escola profissional, Sim. você estava realizando um sonho de infância. Sim, é o sonho de infância na música. Olha que interessante, eu percebo que eu não tinha uma consciência de me tornar. Eu não sabia onde que eu ia chegar como músico profissional, mas eu comecei a me dedicar. Era o que eu mais me dedicava na vida, porque eu estudava e tocava. Com 9 anos eu comecei a tocar violão. Então, assim, eu comecei brinco na parte da música, que baterista não é músico, né? Aí eu comecei a me tornar músico quando eu comecei a tocar violão. E aí eu comecei ali tudo autodidata. Aham. E aí depois que eu comecei a querer me aprofundar na parte da partitura, da leitura musical, aí que eu fui para Vila Lobos. E eu comecei a estudar. E aí eu vi, ali começou a surgir algo muito especial, Jess, que foi o meu lado professoral, que é algo que aí eu vi a minha vocação realmente na Ou seja, o verdade. talento em ensinar. Ensinar, sabe? Dali, porque teve um dia que eu estava lá na Vila Lobos e faltou o professor. Faltou. E o coordenador, ele me conhecia. E ele falou, Estevão, assume a turma. Só que eu era um aluno comum. Um aluno comum. E aí... Ou seja, pela segunda vez que aconteceu isso. Faltou o baterista, você entrou. Olha só. Faltou o professor, você entrou. Só que aí... Ou seja, você não pode estar no programa do Luciano Huck. Se ele faltar, você entra eu pra vou entrar subir. lá, vou entrar lá comigo. E isso é muito interessante, que eu não tinha ainda acesso a essas metodologias relacionadas à mente. Aham. E hoje, vendo um pouco disso, o que eu tinha? Naquela época eu tinha a língua presa, eu era quase fanho com língua presa, com muita vergonha. Eu também, sabia? Ah, é? Eu estudei durante, assim, 6 anos da minha infância, eu tinha a língua presa. Olha. De tanto falar no teatro, falar, Sim, falar, sim, foi sim. soltando Foi sozinho. soltando. Queriam operar minha língua e tudo, eu Olha. falei, não quero operar. Aí eu lutei contra isso e conforme eu fui fazendo teatro, foi soltando a Foi língua. soltando. Então, eu tinha essa questão e eu lembro quando eu era pequeno, aí falando do aspecto, começando a falar um pouco do comportamental do Estevão, né? Eu literalmente, quando estava em público, Deixa eu te falar uma coisa interessante. Claro. Eu te vendo ensinar, eu vejo que você falando sobre você mesmo, você usa a técnica que você ensina. Ah, sim. Então, eu tô vendo os padrões que você ensina se sim, replicarem na tua forma de falar sobre De você. explicar sobre o Estevão, né? Que interessante, né? É uma forma de... Na neurolinguística, nós temos uma técnica chamada posições perceptivas. Que a primeira posição é o eu sou eu. E é o que você ensina nas tuas turmas, quando você treina, nas tuas mentorias. Sim. Na verdade, é um dos principais pilares que nós trabalhamos, tanto em empresas quanto pessoas físicas que fazem nossas formações, é o aspecto de uma comunicação em alta performance. Porque nós somos seres relacionais. O tempo todo nós estamos nos comunicando. Mesmo no momento que você não está falando nada, você está se comunicando. Você entende? Quando a pessoa... eu estou aqui, eu só estou na minha. Você está na sua, já é uma comunicação. Porque a gente tem que entender, a comunicação em alta performance é um alinhamento do momento e da forma. Ou seja, nesse contexto, nesse lugar, qual é a melhor forma de eu me comunicar? Sabe? Com essas pessoas, qual é a melhor forma para que elas me entendam, para que elas entendam aquilo que eu estou trazendo, para que elas recebam de uma forma plena aquilo que eu estou trazendo? Porque comunicação não é o que eu faço ou falo, mas é aquilo que as pessoas recebem daquilo que eu estou fazendo ou falando. Muito interessante. Interpretação. Muito Não interessante. tem a ver com o emissor, tem a ver com o receptor. Eu tiro o foco. A comunicação alta performance, eu não estou apenas focado no que eu estou fazendo. Eu estou focado em como as pessoas estão recebendo aquilo que eu estou falando. É como aqui, nós estamos aqui nesse bate-papo. Se eu começar a utilizar termos totalmente técnicos e profundos, eu sei que a percepção de quem está nos vendo vai ser o quê? Caramba, o Estevão sabe muito. Mas o que elas vão saber? Nada. Elas vão ficar perdidas no termo técnico. Uma das formas de você mostrar conhecimento que as pessoas acham é falar vários termos técnicos profundos que as pessoas que ainda não têm contato Você com aquela acaba ciência, afastando elas da narrativa que está rolando aqui, né? é uma forma de mostrar que eu sei tecnicamente, mas eu não me aproximo. Agora me veio uma coisa aqui que tem a ver Sim. com o que você está falando. O Napoleon Hill,
tem uma frase, num dos livros dele, Sim. que eu lembro, que diz assim que algumas lideranças são silenciosas. O que você consegue analisar dessa frase? Sim. Liderança silenciosa com o que você acabou de falar. Não, perfeito. Falando até, aproveitando Napoleão Hill, né? Em 1903, ele lançou a Lei do Triunfo, lançou as 16 Leis do Sucesso, ou seja, o Napoleão Hill ele fez uma modelagem. O Carnegie ele contratou o Napoleão Hill O Dale Carnegie. isso, para poder mostrar os padrões mentais e comportamentais das pessoas de sucesso daquela época, do século XX. Então ele começou a entrevistar pessoas, parecido com o que nós estamos fazendo aqui, para detectar os padrões que levaram aquela pessoa a ter um sucesso. E dali começou a surgir todo o conteúdo que Napoleão Hill trouxe, esse conteúdo foi lapidado, foi modelado das pessoas de sucesso. Então eu gosto muito porque, mesmo antes de ter a neurolinguística, que foi na década de 70, e várias metodologias relacionadas ao desenvolvimento de pessoas, de empresas que nós temos hoje, Napoleão Hill ele conseguiu compilar. E você pode ver que são padrões que, se você for voltar no tempo, que os filósofos gregos falavam, que está escrito até na Bíblia, padrões que nós temos milenares, que desde quando tem pessoas, existem esses padrões instituídos. E você falou da pessoa, a liderança mesmo em silêncio. Isso. Eu acredito muito num princípio de liderança pelo exemplo. Sabe? Tem um outro termo chamado líder 360 graus. Ou seja, a liderança 360 graus e a liderança pelo exemplo significa que o tempo todo as pessoas estão observando o que eu faço, o que eu não faço, o que eu falo, o que eu não falo. Ou seja, a minha postura está mostrando para as pessoas o que eu sou, o que eu faço, o que eu tenho. Ou seja, serve como modelo para que aquela pessoa possa observar o tempo todo e sentir a liderança, mesmo que você não fale nada. Você querendo ou não, você é um exemplo. E esse exemplo pode ser agregador, esse exemplo pode ser algo que vai gerar um crescimento para a empresa, falando da empresa, ou pode ser algo que vai estagnar o crescimento. Por quê? A tua postura em meio às adversidades, tem situações que a forma como o colaborador, ou o gestor, ou alguém da tua equipe, como ela verifica que você reage quando ela traz uma notícia ruim para você, é uma forma de você ensinar. Para aquela pessoa, a forma de reação. Tem uma frase muito conhecida que está num local até visível na cidade do Rio de Janeiro, está escrito assim: as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Ou seja, uma frase muito antiga. Palavras convencem, exemplos arrastam, na verdade. Por quê? O exemplo é o quê? É todo o embrulho além das palavras. Você entende? Eu falo algo. É você exercitar aquilo que você fala. Mas algumas vezes não tem congruência entre o que a pessoa fala e o que ela exercita. E o que ela fala. E o que ela faz. O que ela faz. Então, assim, eu falo uma coisa e faço outra, traz uma incongruência, um padrão de incompatibilidade para quem está assistindo. Então, a liderança pelo exemplo é aquilo. Se eu quero instituir algo para uma equipe, eu preciso mudar. Eu vou dar um exemplo para você. Teve um trabalho que eu fiz de mentoria com um grupo de gestores de uma grande empresa. A empresa tinha, eu acho que 3 mil colaboradores. E o dono da empresa me chamou e falou: Estevão, eu preciso fazer o principal problema que eu estou tendo com as equipes. Eu não estou sentindo as equipes aderindo àquilo que nós estamos trazendo. E aí vimos uma das propostas de trabalho foi eu fazer um trabalho com os 12 gestores dele, incluindo ele. Então, ele era um desses 12. E esses gestores, esses 12, eles lideravam a empresa. E começamos a fazer. E teve um desses que falou: Estevão, eu chego lá na equipe e no meu setor e parece que não faz diferença. A minha entrada e minha saída não muda nada. Eu chego e ninguém me dá valor, ninguém olha para mim direito. Isso o gestor. Isso, o gestor da equipe, o líder da equipe. Centenas de pessoas naquele setor. E ele falou que ninguém dava valor para ele. Ele sentia que ele não era valorizado. Só que uma coisa que eu comecei a aprender, Jancy, é que nós temos um padrão de filtragem de informações aqui chamado Sistema Acionador Reticular Ascendente. O que é? O famoso SARA. Então, como é que é? Fala de novo. Sistema S, acionador A, reticular R e ascendente A. Ou seja, o SARA. SARA.
O que ele faz com a nossa Todo mente? mundo tem um SARA. Todo mundo tem. E o SARA serve o quê? Padrão de filtragem de informações. Você tem 86 bilhões de neurônios, que são as células do cérebro. Quem fez esse cálculo? Quem contou esses neurônios? A neurociência, imagina. Qual foi o maluco que contou isso? Hoje em dia, com a neurociência, nos últimos 10 Será anos... que a inteligência artificial ajuda a fazer essa contagem? Total. Hoje os tipos de exames, eles começam a calcular quantidade de células no corpo, quantidade de células em partes do corpo. Que loucura, então, assim, né? isso tudo pode ser mensurado com a tecnologia. E Tudo tem que se gente sabe- que acha que Deus não existe. Não. Da onde ia sair tudo isso, Meu pô? amigo, ó, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que se sabe hoje sobre a mente humana, comprovado cientificamente, 90% de tudo que se sabe na história foi verificado nos últimos 10 anos. Olha só. Nos últimos 10 anos. Tudo pela questão dessa era da tecnologia. Os equipamentos que nós temos hoje, eles permitem validar aquilo que Napoleão riu e que outras pessoas já diziam há 100 anos. Albert Einstein, eu acho que um dos 5 maiores gênios, se for colocar sempre a lista dos quais foram os 5 maiores que já existiu, eu não consigo deixar de colocar o Einstein. Porque o Einstein ele tinha uma percepção muito à frente. Ele tem da uma sua frase, época. que eu gosto muito, diz assim: insanidade é fazer sempre a mesma coisa esperando resultados diferentes. Sim. E pode ver que ele não tinha tecnologia nenhuma a favor dele. Só que Sim. ele já conseguia perceber tudo o que estava acontecendo. Então, esse sistema de filtragem aqui, o SARA, ele filtra informações. Tem muitas informações acontecendo, mas atualmente, para poder captar e mensurar, o que ela faz? Ela filtra informações. E todas as informações externas que nós começamos a receber, ele vai para aquele SARA. O sistema de logaritmo. E o SARA, ele guarda, ele arquiva essa informação ou não? O SARA é o seguinte, ele coloca no palco da tua mente aquilo que é importante. Se eu saio, por exemplo, se eu assisto um repórter pela manhã falando aqui, ó, cuidado, hein? Rio de Janeiro em terror. Hoje o Rio de Janeiro está em terror. Você sai e tu pega aquela informação, o teu SARA, o que ele coloca? Rio de Janeiro terror. E tu começa a perceber terror à tua volta, tu começa a observar medo, você começa a sentir medo, você começa a ter Te bota em pavor. alerta para Ou aquele seja, assunto, né? tudo que você olha, se você olha, imagine, você está andando no local e tu viu um leão. O teu corpo, com aquela informação, o teu SARA, o que ele faz? Sistema de defesa. Opa, alerta, alerta, atento. Se você começa a achar que o Brasil não está propenso para crescer, se está no momento onde ninguém está crescendo, o que acontece? Você já começa a se portar no teu SARA, ele já começa a mostrar, ó, no momento de crescer. Ou seja, quando a bolsa cai geral é porque o SARA ali recebeu a mesma informação. Não, sim. Nós temos E quando ela sobe também. Então, nós temos que ter cuidado, por quê? Voltando para aquele gestor, ele não se sentia valorizado, ele não sentia que a equipe dele valorizada. Mas, na verdade, eu já comecei a entender o SARA dele. É porque, na verdade, ele não estava valorizando a equipe. Você entende que a melhor questão, a melhor defesa é o ataque. Quando eu acho que ninguém me valoriza... Tudo aquilo que eu não gosto em você, eu melhoro em mim. Ou seja, como ele estava reclamando da questão que não era bem aceito, não era ouvido, é porque ele mesmo não ouvia a própria equipe. Você entende? Tudo que você vê em mim é porque existe um pouco disso dentro de você. Sim. Se eu desconfio de alguém é porque tem um pouco daquilo dentro de mim. Eu sempre me cerco e sempre vejo aquilo que está dentro de mim. Sim. Se eu vejo 100 pessoas que querem passar a perna em mim, é porque eu tenho um histórico de, no mínimo, 1, 2, 3 pessoas que eu já passei a perna. Olha, que loucura Você isso. entende? Isso tudo porque não tem como eu ver aquilo que não é uma realidade dentro de mim. E eu comecei a trabalhar com aquele gestor para vocês até entenderem um pouco de trabalhos que nós fazemos dentro de empresas. E eu comecei a verificar o que acontece quando você chega. Eu falo, eu chego, vou para minha mesa. E aí, mas o que você faz? Tu começa a falar com as pessoas? Não, geralmente eu chego, vou para lá, abro meu e-mail. Falei, mas quantas pessoas que tem? Ah, tem mais umas 20 mesas no meu setor. E o que você faz com relação a essas pessoas? Eu chego, vou para minha mesa. Eu descobri que nem bom dia direito ele dava para as pessoas. Aí, ok, eu falei, tá, e o que você... a minha tarefa não é trazer uma receita.
Sabe? É como se fosse aquela receita de remédio, ó, tu tem que fazer isso. Primeiro passo, fazer isso. Não, 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 isso aí não muda. A pessoa precisa achar dentro dela, sabe? Porque quando ela encontra aquilo que ela precisa ser modificado, é muito mais profundo do que alguém falar. E aí eu falei, o que a gente pode começar a fazer para mudar essa realidade? Aí ele falou, Estevão, eu acho que desde o primeiro momento que eu chego na sala eu tenho que mudar essa realidade, né? Eu falei, como seria isso? Ele falou, Estevão, não está vindo nada. Tem uma coisa que eu gosto muito. Eu falei, o que você gosta? Tem detalhes que, por exemplo, algumas vezes quando eu vou para o trabalho, eu passo numa loja e compro uma bala para poder chupar durante o dia. Eu falei, que bala que você gosta? Olha os detalhes, ó. Ele falou, não, eu gosto muito da bala chamada Juquinha. Não sei se tu lembra da bala Juquinha. Lembro. Aquela amarelinha. Com a amarelinha. Isso, aqui tem outra. Ele falou, eu gosto. Eu falei, então tu compra e leva. Tá. Eu falei, como seria? O que você poderia fazer com a Juquinha em relação às pessoas? Comprar um monte de Juquinha. Aí, Isso aí. olha só. Aí, eu posso comprar mais. Aí, mas o que você acha de uma pessoa começar a receber uma Juquinha do nada de você, sendo que você nunca fez isso? Ele falou, então, Estevão, então talvez queria ter uma outra forma. E qual foi a forma que achamos nessa conversa toda? Ele começou todo dia de manhã, ele começou a chegar antes do que os outros, ou seja, ele começou a mudar o padrão dele. Ele começou a chegar antes da equipe e ele começou a botar uma bala Juquinha em cima da mesa de cada um dos colaboradores, sem falar que era ele. Ele chegou, já estava lá, chegou a pessoa, olhou a bala Juquinha, achou estranho, ok, primeiro dia, segundo dia, daqui a pouco, terceiro dia, perguntando, foi você? Um perguntando para o outro, mas ninguém veio perguntar para ele, porque a última pessoa que achavam que poderia colocar era aquela pessoa. Foi assim o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Isso uma semana depois eu conversando com ele, vendo o efeito. Ele falou, Estevão, no quinto dia, na sexta-feira, eu chamei antes do almoço o pessoal e falei, pessoal, eu sei que vocês estão vendo algo diferente aí que está acontecendo, mas a bala Juquinha aí, que vocês estão recebendo, fui eu que coloquei todos os dias. E eu coloquei como um sinal até de perdão, que eu quero pedir a vocês, por algumas vezes que eu talvez não dê a atenção necessária que eu poderia dar para vocês. E eu quero falar que todos vocês são importantes para a empresa. Ele começou a falar algo. O olho, teve pessoas que ficou com o olho lacrimejando. E ele falou, e a partir daquilo, ele ganhou a equipe para ele. Olha aí que bacana. Tudo com um pequeno detalhe de atenção. E a partir daquilo fomos trabalhando, mas o nível de liderança, tudo por quê? A liderança pelo exemplo. Sabe, algumas vezes eu acho que o problema sempre está com os outros. É muito fácil chegar e falar que a equipe, muito fácil falar que os colaboradores, eu vou tirar todo mundo, vou mudar a equipe toda. Mas se a cultura que eu estabeleci, que eu pessoalmente estabeleci dentro da empresa, não é a melhor cultura, eu preciso mudar. Então, assim, você entende que o comportamento... Às vezes a mudança não está na equipe, está no gestor. Você entende? Não vou falar que o problema não passa pela equipe, mas o que eu aprendi ao longo desses 20 anos trabalhando com empresas, com empresários, com pessoas jurídicas, é que tudo começa na cabeça. Tudo começa com... E eu fiquei feliz porque esse trabalho, por exemplo, que nós fizemos, o gestor, o dono da empresa, ele era um dos 12 que estava sendo trabalhado. Sim. E nós fizemos um trabalho dos 11 com ele, como os 11 via ele, como ele via os 11, e como a equipe de baixo via eles. Ou seja, é o 360 graus. A forma como eu lido com quem está acima, com quem está na mesma posição que quem está abaixo. Quem está atrás, quem está na frente. Ou seja, é todos os lados. Porque assim é um sucesso de uma empresa. Tem um termo chamado sinergia. Esse termo sinergia, que hoje é muito falado em livros, é o que? Essa união de energia, de força. Sabe, quando existe essa sincronicidade de força, qualquer ambiente cresce. Eu vou falar para você, eu julgo a falar, por aquilo que eu entendo de comportamento, até para assaltar um banco. Tem que ter sinergia. Se os assaltantes não estiverem unidos com a mesma sinergia, com a mesma visão, o assalto não dá certo. O assalto não vai dar certo. Tem vezes que o assalto dá certo, por quê? Muita sinergia. Tá todo mundo junto, conectado, tá todo mundo com a mesma visão. Eu dei um exemplo, claro, muito supérfluo aqui, de algo totalmente errado, para vocês entenderem que até para algo ruim, para algo que não é legal, se tiver um grupo que está unido com a mesma visão, com a mesma força, pode ter sucesso. Tem muito mais chance de ter sucesso. Você entende? Então, toda vez que tem um grupo de pessoas, é necessário trabalhar essa sinergia. E um dos principais pontos que eu começo a trabalhar sempre
Jansen, esse aspecto da comunicação. Sabe? Qual é a forma que as pessoas estão recebendo com relação à minha comunicação? Sabe? Eu fui fazer um trabalho com uma equipe, esse trabalho foi também com um grupo de líderes de uma empresa e no hotel. Foram 2 dias e eu cheguei lá, o dono falou, ó, Estevão, eu quero trabalhar aqui essa equipe também são de líderes, não tenho, são os principais líderes da empresa, e aí a gente vai começar lá a fazer o trabalho, foi numa região mais de praia, só que dentro do hotel. Então eu não sabia direito como que eles estariam. Tava lá o dono, tava todo mundo. Então eu cheguei o quê? De blazer, cheguei de roupa social, e eu cheguei lá, não tinha ninguém de calça. Todo mundo estava de bermuda, teve alguns que estavam de regata, outros estavam assim, de caminho, mas estava todo mundo com uma roupa leve, chinelo, outros. Aí, tênis, e eu estava de blazer. Ou seja, e aí eu comecei. Lembra o seguinte, Jansen, na comunicação, 38%, ele trouxe uma validação de um estudo científico falando o seguinte, 38% da comunicação tem 7% tem a ver com as palavras, 38% com o embrulho das palavras e 55% com a linguagem não verbal. Ou seja, numa comunicação, só 7% tem a ver com palavras. O restante tem a ver com todo o contexto externo. Sim. A forma como eu estou com a minha roupa, o meu cabelo, todo o processo, sabe, os meus movimentos, todo o entorno, todo aspecto que está aqui em volta, tudo isso aqui é uma comunicação. Então, a minha roupa que eu estava ali, estava se comunicando. Só que, entenda bem, quando eu olhei aquelas pessoas ali, eu percebi, imagine se eu, como o formador daquelas pessoas, como a pessoa que ia trazer o treinamento para eles, se eu chegasse de regata e de bermuda, qual seria a percepção deles para mim? Então, ali eu estava criando a minha linha de comunicação. E o que eu fiz? No primeiro, depois de 1 hora e pouca de evento ali, de treinamento, entre uma atividade e outra, eu tirei o blazer, arreguecei as mangas. Ou seja, eu já aproximei a minha comunicação deles. Criando a tal sinergia. Sinergia que na neurolinguística tem um termo chamado rapport. Rapport. Rapport é o quê? É uma conexão de neurônio espelho. O neurônio espelho é o neurônio que foi colocado dentro de nós, na nossa mente, para modelagem. Ou seja, como que você aprendeu a andar? Não existiu um curso, 5 passos para andar com 11 meses de idade. Não existe. Tu olhou e tu começou a aprender. É assim que se anda. E tu começou a repetir um padrão involuntário. Você deve ter visto vários vídeos hoje de bebê repetindo padrões de pai, de mãe. A fala, os movimentos são tudo um processo de modelagem do neurônio espelho. Então, através do neurônio espelho, existe essa conexão de informações, de eu gostar, de não gostar, de fazer sentido ou não. Por isso que é importante eu entender o perfil comportamental, os padrões mentais da minha equipe, dos meus gestores, do meu CEO, do dono da empresa, de todas as pessoas que eu estou me conectando. Até porque comunicação, mais uma vez, não tem a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com aquilo que as pessoas recebem da minha comunicação. Então é muito mais eficaz quando você chega numa empresa e tem uma abertura para fazer, nem que seja em dias separados, um treinamento para os funcionários, outro treinamento para a equipe de vendas, um outro equipamento para a diretoria e para os CEOs e para a diretoria geral da empresa. Sim. É importante que todo mundo receba esse alinhamento, vamos dizer assim. Claro. Porque tem momentos que, para que haja essa sinergia, é preciso ter um realinhamento. Ou seja, imagine como se fosse um carro que ele foi lá na oficina fazer um balanceamento e um alinhamento. Existe isso bem interessante. O carro vai lá. E todos que têm carro sabem que é um desafio, né? Quando o carro vai para a oficina fazer balanceamento e alinhamento, já começa a falar de várias peças que estão envolvidas com aquilo, né? Então começa a falar, não, tem isso, tem a mola que está com problema, tem a coifa, e aí começa várias questões. Amortecedor, mas falando só do alinhamento, do balanceamento. Você alinhou, ficou tudo certinho, você viu lá, a métrica está perfeita. Você sai com o carro, daqui a 5 minutos da estrada, você bate com o carro num buraco. Você bateu, pum! Significa o quê? Dependendo da batida... Você pode ter quebrado algo muito mais sério. Você vai voltar e você vai ver que já desalinhou.
Ah, sim. Porque o grande problema é eu achar que pelo fato de eu ter feito há 5 minutos, não é necessário fazer nos próximos 6 meses. Eu posso ficar sem fazer nos próximos 6 meses se eu não passar por alguns buracos muito profundos. Na nossa vida, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, numa empresa, o realinhamento não é medido por quando foi a última vez, mas é medido pelos números de buracos e de problemas que aconteceram ao longo dos últimos dias. Porque tem situações que você não prevê e que aconteceu um embate. Imagina uma situação, um assunto que trouxe um embate entre a equipe e o gestor. Se aquilo não for resolvido, aquilo ali trava o crescimento de uma empresa. Sabe? Verdade, Aquilo dali verdade, trava. verdade. Então, assim, é muito importante eu entender quais são os buracos que eu bati nos últimos dias. Quais foram os buracos que minha empresa bateu nesses últimos dias e que eu preciso trazer um realinhamento. Sabe? Esses padrões. E pensando na vida pessoal também, porque os problemas chamados. Uma das vertentes que nós trabalhamos na neurolinguística, falando com metodologia, é na parte de psicossomáticas, doenças psicossomáticas. Tem a parte da terapêutica também. O que é o psicossomático? É somatização. O que é somatização? A nossa mente, ela traz informações para o nosso corpo de alguns padrões que quando você vê um outro igual aquilo dali vai fortalecendo padrões que já existem. Para pensar uma coisa. Aconteceu uma coisa com alguém. Isso na empresa e na vida pessoal. E a pessoa fez alguma coisa que você não gostou. Qual a informação que você tem? Caramba, essa pessoa aí, eu não gostei da postura dela. Se você não resolver isso, aquilo dali vai influenciar o teu SARA, que daqui a pouco, tudo que aquela pessoa fizer, você não vai gostar. Tudo porque teve uma situação que aconteceu Que ficou mal resolvida. que não foi resolvida, que não foi o quê? Realinhada. Eu tinha que voltar para a oficina para fazer um alinhamento daquela situação. Se eu não fiz, toda vez que eu olhar para aquela pessoa, aquele realinhamento que não foi feito vai estar em aberto. Não gosto daquela pessoa. Aquela pessoa estranha. Daqui a pouco eu não vou suportar estar no mesmo ambiente com aquela pessoa. Ah, mas há uma semana, um mês, eram amigos de infância. Ah, há um ano atrás, eram melhores amigos de empresa. Por que não está acontecendo isso? Porque não houve realinhamentos. E uma empresa, um colaborador, uma equipe é perdida se não tiver esses processos de realinhamento, de conexão. Então, é um resultado que você perde, um padrão que está diferente na vida pessoal das pessoas. É importante verificar o histórico. Quais foram os buracos? Quais foram as situações que não foram resolvidas? Sabe, as pessoas que têm alta performance são pessoas que conseguem, no final do dia, na sua prática de final de dia, fazer esse momento de check-up. Sabe, quais foram os buracos que eu passei hoje? Quais foram as situações que não estão resolvidas dentro de mim? E aí entram aquelas palavras que você já ouviu falar muito, de perdão, né? O que é o perdoar? Na verdade, perdoar é dar um reset. É dar um reset. Com relação a pessoas, eu perdoar pessoas, eu me perdoar, eu aprender com as situações que aconteceram, mas eu dar um reset no meu sistema. Porque se você não perdoar, se você não liberar as pessoas, isso vai contaminar o teu sistema interno de tal forma que daqui a pouco já vê aquela pessoa que está mal-humorada com a vida, a pessoa que não consegue ter a energia vital, o tônus vitais, sabe? Aquela pessoa que você olha e tu se inspira com ela, tu sente que ela está viva. Tem pessoas que estão apagadas porque, cara, estão somatizando as coisas, tem coisas não resolvidas, situações que aconteceram nos últimos meses, anos. Tem pessoas que estão há 5 anos paradas na vida, eu falo profissional, pessoas apagadas, você não sente, sabe, vida nelas, tudo porque tem situações não resolvidas. Esse check-up, esse alinhamento, Jansen, é vital para que nós possamos ter, sabe, utilizar toda a nossa potência. Eu gosto muito dessa metáfora com o carro, porque um carro pode ser uma Ferrari, cara. Se não tiver manutenção, daqui a pouco tu não vai suportar andar naquela Ferrari. Daqui a pouco tu vai escutar ruídos, tu vai começar a sentir que ela não está conseguindo desenvolver. Ela vai começar o quê? A ficar galopando, parecendo um cavalo, porque não está fluindo, porque não teve manutenção.
Pode ser uma Ferrari. Se não tiver manutenção, o custo, o preço lá na frente vai ser muito mais caro. Muito Você legal entende? isso. E, assim, Essa analogia é muito boa. sim, até porque Porque o aspecto humano depende dessa manutenção para depende. tudo, em todas as áreas. Sim, sim. Do conhecimento, do Total, trabalho. total. E o que eu utilizei aqui foi uma técnica de comunicação. A técnica de metáforas. A nossa mente inconsciente, a mente imaginativa que o Dr. Bob Deutz, ele fala, fez um estudo científico na Harvard, ele fala que um dos aspectos que a mente imaginativa utiliza é o aspecto de metáforas. Você já viu que algumas vezes você tá na rua, tu olha uma árvore com uma sombra, e tu fala, caramba, minha vida tá assim. Pô, mas tá assim, porque só tem uma árvore e uma sombra. Mas a tua mente fez uma analogia e tu começou a se ver naquela imagem de uma árvore, porque a tua mente já tem isso. Então, se a gente utiliza isso na comunicação, igual eu trouxe aqui esse padrão de um carro, de uma Ferrari, porque faz a nossa mente compreender de uma forma mais profunda os assuntos que estão sendo trazidos. Então, eu amo, Jansen, esse padrão de lidar com a mente, porque o resultado que uma pessoa tem, falando de pessoas agora, porque empresa é composta de pessoas, o resultado que uma pessoa tem, ela não está fadada a continuar a ter esse resultado. Ela só precisa atualizar as suas percepções para ter um resultado novo. Sabe, todo padrão limitante não está externo. Quando eu coloco culpa por fora, é porque eu estou fugindo da minha responsabilidade. Sensacional. Você entende? Agora, dentro disso que você acabou de falar, como é que aquela criança de 15 anos que ia virar baterista entrou nesse universo para lidar com a mente humana? Isso. Como é que você fez essa transição? Como é que um baterista que bate pratos consegue embarcar nessa visão de conhecer a mente humana? Maravilhoso. Então, eu me tornei professor, eu com 18 anos. Ali eu já comecei mesmo sem ter um conhecimento, que eu ainda não tinha um conhecimento dessa parte da mente naquela época, mas eu já comecei de uma forma autodidata a criar realidade. Então eu falei, caramba, quando acabar meu estudo com 18 anos da Vila Lobos, eu vou me tornar professor dessa escola. Só que eu descobri o seguinte, falaram comigo, não, tu não pode, cara, porque aqui é uma escola pública do governo e você tem que fazer um processo seletivo. Você tem que estar formado em música em alguma faculdade para você ser. Eu falei, eu não sei, mas vai acontecer algum caminho. E aí, quando eu tive uma notoriedade tão grande nas peças que eu toquei do bar, que aí chegou um coordenador da área de violão e falou, Estevão, aqui na escola, isso quando eu completei 18 anos, aí falou, aqui na escola tem um processo, um rito que é feito, só que eu conversei aqui internamente e você quer ser um professor convidado aqui da escola? Porque para nós vai ser importante ter alguém que estudou aqui para ser um professor convidado. Isso aí já me vai em outro lugar aqui, cara. A gente, o ser humano, isso eu falo para meus atores, sim. O ser humano atrai aquilo que ele quer para a vida dele. Se você quer algo de verdade, se você tem o teu foco ali sincero e verdadeiro em algo, você atrai aquilo que você busca. Total. Olha, foi o que aconteceu contigo. Sim. Você sonhava em dar aula ali. Acabou dando. Sim. Porque a atração é muito forte, cara. Assim, aquilo que você projeta, até Salomão falou, Salomão, assim, quase 2.000 anos atrás, que foi o homem mais sábio que já existiu, ele falou uma frase, aquilo que você imaginou na sua alma, você é. Olha o que ele falou. Aquilo que você imaginou. E a alma tem a ver com os sentimentos. Então, aquilo que você imaginou na correlação entre coração e a tua mente, ou seja, coração, o que eu estou sentindo? Na minha mente, o que eu estou pensando? O que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? O que eu estou sentindo? O que você imagina é o que você vai materializar. Depois de muito tempo, começaram a falar sobre lei da atração, lei de criação de realidade, mas na verdade tem a ver com isso que Salomão falou. E já mais 2.000 anos. Com o nível de sabedoria que ele tinha, ele sintetizou. O que você imaginou na sua alma, assim é. Porque eu me importo com aquilo que eu estou criando de realidade. E aí o Estevão, ele se tornou professor, começou a dar aula também em escolas particulares de educação musical. Ele começou a dar aula lá para ensino médio, ensino
fundamental, a parte professoral começou a crescer e chegou um momento que eu comecei a ver que a minha vida financeira estava não saía daquele padrão. Eu falava, caramba, qual é o meu futuro? Como é que eu vou conseguir romper, mudar um futuro financeiro? Como é que eu vou conseguir ir para novos níveis financeiros? Eu vi falar, cara, eu estou fadado a repetir padrões familiares, padrões de vizinhos, de amigos. Falei, eu não quero repetir esses padrões. Falei, tem alguma coisa. E aí eu comecei a entender, com alguns livros que eu comecei a ler, que a minha mente é que estava com alguns padrões que estavam determinando o meu resultado. Eu falei, cara, uma fonte de tudo está na minha mente. Eu preciso renovar esses padrões internos. Eu percebia que, por exemplo, você vai em ambientes religiosos, como igrejas, tu vê lá amigos que estão há 10 anos na igreja, com a mesma realidade, não muda. Então ela está lá naquele ambiente, aí tu vai amigos de infância, tu vê, a pessoa não mudou a realidade, é mesmo nível de conversa, mesmo nível de fala, mesmo nível de padrões de familiares, e eu não queria que isso se repetisse E dessa comigo. forma, a própria vida financeira dela continua na mesma. Porque Jim Rohn falou uma frase que você já deve ter ouvido falar: você é a média das 5 pessoas que você mais se relaciona. Isso daí, eu não concordo muito se é 5, se é 4, se é 6, mas eu acredito que você é a média das pessoas que você se conecta. Sim. Sempre, se você é uma pessoa abundante, e você vai se conectar com pessoas abundantes. Sim. Porque você não vai conseguir, vai gerar incompatibilidade de sistemas se você começar a se conectar com pessoas escassas. Daqui a pouco tu vai ver que não vai conseguir caminhar junto, não vai conseguir. Então, eu sempre me relaciono com aquilo que tem um pouco dentro de mim. E eu começo a gerar o mesmo resultado. E aí eu comecei a perceber, e aí eu comecei a estudar um pouco mais. Aí naquele momento, pela questão financeira, eu falei, eu preciso mudar minha realidade. E eu comecei a procurar o que está por trás do resultado das pessoas. E aí comecei a encontrar as metodologias que trabalham a mente humana, como a neurolinguística, como outras, psicologia positiva, como inteligência emocional, todos esses aspectos. Você foi em busca daquilo de resolver minha vida. É lógico. Minha vida, sabe? Porque... E eu comecei a mudar. Por exemplo, eu estava como professor. E aí eu falei, caramba, como que eu posso crescer aqui? Aí eu estava numa escola que é uma escola bem grande no Rio de Janeiro. Eu era professor de música, de educação musical, que é uma disciplina que tem na escola. História da música também, história das artes. Eu dava aula dessas disciplinas. E eu falei, como que eu posso crescer? Aí eu comecei a lidar um pouco com isso, comecei a estudar. Falei, caramba, eu quero ser amigo pessoal do dono da escola. Olha o alvo que eu coloquei. Olha só, eu comecei a trabalhar. Eu já estava num nível de vibração diferente. Eu já estava. Mais uma coisa que você começou a atrair. Eu não estava me vendo apenas como um simples professor. Você entende? Eu já estava começando a ver, não, eu posso crescer. Como que. Aí eu falei, caramba, eu vou me tornar. Aí não começou ainda. Dono de escola. Não, eu falei, eu vou me tornar amigo pessoal dele. Eu vou me tornar. E eu estava sempre via, só que ele falava comigo como qualquer um outro. Eu não tinha contato com ele, não tinha. Só que o que aconteceu? Por coincidência, porque quando você começa a vibrar algo que é muito, muito verdadeiro dentro de você, tudo começa a se sincronizar, ter aquela sincronicidade para poder gerar a concretização daquela realidade. E aí ele chegou e falou, Estevão, ele me chamou um dia, veio uma ideia aqui. Todo final do ano nós temos a festa dos funcionários. E sempre a gente contrata bandas, pessoas. Estava pensando, por que a gente não faz uma banda interna da nossa escola? Pega quem toca aqui. E ele falou, poxa, eu toco bateria. E eu não sabia que ele tocava bateria. Ele falou, poxa, a gente pode montar uma banda e fazer ensaios para a gente poder tocar no final do ano. E você, por ser a pessoa da música aqui na escola, você pode ser o maestro aqui, a pessoa que vai ensinar, e eu vou ser o baterista. Aí tá. Daqui a pouco, o que começou a acontecer, Jans? Toda semana a gente ia para o estúdio ensaiar, e eu ia no carro de quem? Do dono da escola, que começou aqui a sempre falar comigo pelo WhatsApp, na época, no início do WhatsApp lá atrás, e começou a mandar mensagem para mim. E aí, qual o repertório? Ele começou a falar comigo quase todos os dias pelo WhatsApp, começava a andar no carro dele. Tudo por quê? Eu comecei a criar. E eu comecei a ver, caramba, a minha mente, ela começou a mudar.
porque eu comecei a criar novas realidades. Eu comecei a dar aula de música para filho de jogador de futebol. Eu chegava, filhos de grandes empresários, porque é aquilo que eu tinha. Eu comecei a ter uma notoriedade naquilo que eu tinha nas minhas mãos naquele momento. Por isso que eu acredito, Jancy, que a gente não tem que esperar uma mudança total de cenário para ser aquilo que nós seremos. Sim. Porque, assim, naquele momento eu não esperei deixar de ser um professor de música para tornar aquilo que eu iria me tornar. Eu comecei internamente a vibrar, minha mente começou a entender. Na realidade que eu estou, eu serei notado. Henry Ford tem uma frase mais ou menos para isso que diz assim: você não precisa ter, precisa parecer ter. Então, quando você começa a vestir Sim. aquela forma que você pode não ter ainda, mas aquilo de um jeito ou de outro vai vir para você. Sim, sim. É impressionante. Henry Ford falou outra frase também que eu gosto muito, que é: se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, de qualquer forma você está certo. Entendeu? Então, olha só, isso é maravilhoso porque se eu acredito que eu posso ser notado, que eu posso ter uma carreira profissional de excelência e atingir os meus sonhos financeiros, eu vou viver isso. Eu vim de uma família, Jancy, que nunca ninguém tinha saído do Brasil. Olha só, nunca ninguém da minha família, voltando nas gerações, tinha saído do Brasil. Pouquíssimas pessoas tinham tido um sucesso na parte universitária, tinham tido formações. Então, eu poderia muito bem, eu olhava os meus amigos de infância, todo mundo estava ali naquela mesma realidade. Não tinha, então, eu tinha um prato cheio para ser mais um dentro daquele resultado. Eu falei, Ficar dentro da bolha ali, sabe, né? de manter. E você pode ver que 95%, isso quem diz é Napoleão Hill, desde aquela época, 95% das pessoas vivem a mesma realidade na qual foi inserido. É como se fosse uma casta social. A pessoa entra e ela fala, não, essa é a minha realidade, eu não vou sonhar mais. Por quê? Aí entra Ela crenças. segue aqueles padrões Segue. e não sai, fica cega ali dentro. Por quê? Ela é refém da sua própria mente. Ela é refém dos seus Aí, próprios aí padrões. entra uma frase Entendeu? muito importante, que eu costumo falar com os atores também. Eu costumo dizer o seguinte, que a mente mente, Sim. corrói, trai, engana. O coração nunca. A minha pergunta para você é, mesmo sendo o senhor da mente, Sim, sim, sim. a minha pergunta é possível a gente passar a se importar mais com o nosso coração, e quando eu falo coração, eu digo nossos sentimentos, mais do que com a nossa razão? É possível que a gente possa controlar a mente através da verdade dos nossos sentimentos? Ou a gente sempre vai ser um refém mental e, como você mesmo Sim, acabou de falar, ter que suportar padrões que nós somos inseridos, né? Como que a gente faz nesse sentido? Qual é a tua visão Perfeito, para perfeito. isso? Até porque o que eu estou trazendo para você, a minha vida foi mudando ao longo do tempo. Então, eu não fui refém dos meus padrões mentais. Eu fui atualizando. Sim. E a grande questão, quando a pessoa não tem a consciência do que está acontecendo na sua mente, ela se torna refém dos seus padrões. Mas quando você isso é começa importante. a ter a consciência de como está a atualização dos teus padrões, você já viu, é uma metáfora como se fosse um celular. Você pega um telemóvel lá em Portugal, o celular, e você vê que sempre tem ali atualização 18.1, atualização 18.2. Sim. Por quê? É a correção de bugs, correção de sistemas, para que aqueles aplicativos possam rodar normalmente. Se um telefone precisa ser atualizado constantemente, imagina a nossa mente. Como que eu quero que ela tenha um resultado nesse ano diferente do ano passado? Sim. Eu só posso ter um resultado diferente se eu tiver uma atualização dos padrões. E como que eu atualizo? Uma das formas é, primeiro, identificar como que a minha mente está se portando em ambiente. Quando eu penso num alvo, num plano novo para a minha vida, o que acontece? Como que o meu corpo sinaliza? Como que o meu corpo ele começa a reagir? Eu vou dar um exemplo. Eu falei para você que na minha família ninguém tinha saído do Brasil. E hoje eu já dei tour, mas não foi apenas viagem. Portugal, Estados Unidos, Inglaterra.
aí México, aí outros lugares lá que Sim. nós já... Mas estou dando como exemplo. Dando turma, não só viajando. Eu fiquei um mês e pouco lá em Londres, dando uma turma lá com o Grinder, que é o criador da neurolinguística. Isso é um sonho, mas que se materializou de uma forma plena. Hoje, vivendo isso, aí eu vou falar para você como que eu consegui. Primeiro, eu comecei a acreditar de uma forma não só linguística, mas internamente, que qualquer impossível é uma crença que eu aprendi a ter com relação a algo. Tudo que é impossível hoje, eu posso criar um caminho interno para que se torne possível. E aí, quando você pensa em algo, como que o teu corpo reage àquilo que você está pensando? Se você começa... O impossível é só uma ilusão. O impossível é um paradigma. É uma percepção. E se eu tiver com uma faixa escrito impossível para algo, meu corpo não vai se mover em direção àquilo. Aquilo dali não será realmente possível. Aí volta para a frase do Henry Ford. Se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, de qualquer forma você está certo. Porque se eu falar eu não posso, eu não vou ter ações em direção àquilo. Não é que vai acontecer com um passe de mágica, mas o meu corpo vai começar a, o quê? A trazer padrões, de fechar possibilidades, de abrir possibilidades, de eu começar a dar passo. Por exemplo, esse espaço do Centro de Eventos Daut. Eu poderia ter muitos paradigmas. Já teve pessoas que falaram comigo. Para quem não sabe, o Centro de Eventos Daut é dentro de um shopping na Barra da Tijuca, uma localização maravilhosa. E eu tive pessoas que falavam comigo o seguinte: tu já viu o preço de condomínio no shopping? Tu já viu o preço de PTU na Barra da Tijuca? Tu já viu o preço disso? Vai para o lugar X, porque o lugar X o custo é menor. Vai para o lugar Y, porque fora do shopping tem menos custos. Se a minha mente estivesse focada apenas nos custos, eu não estaria dando a possibilidade dos ganhos que nós vamos ter. Porque lugar diferente gera experiência diferente, gera valor de produto diferente, gera todo o cenário diferente. Você entende que tudo faz parte do padrão? E não significa que o padrão A é errado e que o padrão B é certo. Todos podem ser certos ou errados. Depende daquilo que eu vou deixar enraizado dentro de mim. Sabe, um dia desse eu estava no shopping e você vê diretamente falando, o Brasil está em crise, o Brasil não está propício para crescer. Um dia desse eu fui num shopping, um shopping bem quisto, né, no local, fui meio-dia e pouco. Quando eu cheguei lá, fiquei dando voltas e voltas para estacionar. Aí o que eu falei com a minha mente? Olha a crise do Brasil. Dia de semana, não tem vaga no shopping. Você entende? Se eu quero me portar aproveitando as oportunidades que estão tendo no Brasil, eu não posso vibrar com a informação de crise. A crise fecha possibilidades internas para mim. A falta de crise, ou seja, nós estamos num momento de possibilidades. Eu começo a ver oportunidade onde eu não via. Exato. Eu começo a me conectar com oportunidades. E essa vibração, eu só consigo levar alguém num caminho que eu estou, ou no mínimo que eu já fui. Então, como que eu vou conseguir liderar uma equipe se eu estou com a vibração de não tem possibilidade, esse ano vai ser o pior ano? Não! Não importa para quem seja, mas Sim. O pior ano sempre foi o melhor para outros. Exato. Sabe? Sempre o dinheiro ele não some, ele apenas troca de mãos. Dinheiro Sim. não some, dinheiro troca de mãos. Você pode ver uma ação. Uma ação caiu, perderam tantos, tá? Porque aquele dinheiro foi para outro lugar. Sim. Sabe? No mercado financeiro sempre é isso. É mudança de lugares. A pessoa teve um valor ali que ele perdeu, mas quem apostou ao contrário ganhou. Então, assim, o tempo todo está tendo mudanças. Então, se eu não se adapto a isso, se eu não me adapto a essas realidades, dando os comandos certos para a minha mente, eu não aproveito as oportunidades, eu não discerno bem aquilo que está acontecendo no mercado. E eu acredito muito nisso, Jansen. Eu tenho uma alegria muito grande de trabalhar com esse aspecto da mente humana, porque eu sei que todo o resultado que eu estou tendo está vindo pelos padrões mentais que eu tenho. E todo o resultado que ainda não estou tendo também está vindo pelos padrões mentais que eu tenho. Sim. Ou seja, ainda precisam evoluir para o que você quer. Claro, porque assim, imagina a nossa vida como um degrau de escada, uma escada. Você é muito grato, e eu sou muito grato, por aquilo que nós vencemos, que nos trouxe para o degrau que nós estamos hoje. Sim. Só que se você for perceber, tem um novo degrau que está acima,
que nós não fomos ainda. E por que não fomos ainda? Aí, Você entende? entendo muito sobre isso. Tem gente que me pergunta, Estevão, assim, Jansen, como é que você dá conta de fazer tanta coisa? Você é você trabalha como no cinema, Sim. como preparador de elenco. Sim. Faz aí um monte de filme todo ano. Você tem a questão da direção artística de shows e eventos. Sim. Você trabalha vendendo, por exemplo, grandes shows do Henry Claus. Sim, sim, Você sim. trabalha vendendo o próprio o próprio Estevão Sim, Daut. sim, sim. Eu levei o Estevão para Lisboa, Sim, sim. para Águas de Portugal. Foi um Foi sucesso maravilhoso, tremendo. foi verdade. Um sucesso incrível. Foi incrível. Além de uma palestra, teve um treinamento de 3 dias. Isso. Ou seja, a gente aprofundou, né? Foi Sim, fundo sim. dentro da Sim, técnica sim, sim. do método Daut. Verdade, Que verdade. a gente vai falar sobre o método Sim, Daut para sim, finalizar sim, isso. verdade. Mas as pessoas me perguntam, Jansen, como você consegue fazer tantas coisas? Não é uma opção minha. Sim. Eu preciso disso para expandir. Sim, sim. E isso alimenta minha sim, mente. sim. Cada novo desafio, por exemplo, vou fazer minha peça agora. Cada novo desafio é um monólogo. Sim. Sozinho em cena. Olha. Aos 50 anos. Olha. 50 não, 60. Quase 60 anos. Sim, Estou com sim, 59. sim. Olha. Ou seja, o que nos move? Sim. O que nos alimenta? Sim, Se você sim. não tem essas perguntas, É. você não evolui. Sim. Né? Sim. E aí, por isso que eu volto à pergunta que você ainda não me respondeu. Que é o seguinte: você acredita que existe a parte mental e a parte dos sentimentos? Ou Sim. tudo é uma coisa só? Não. Existe essa possibilidade de eu começar a falar uma linguagem que ela não é mental, que ela é a linguagem do coração? Isso. O que acontece é dentro desse aspecto da mente existe. Vou trazer uma analogia para ficar mais fácil na comunicação, Sim. aproveitando as técnicas. Imagina um arco e uma flecha. Sim. A flecha é como se fossem os teus pensamentos. Então, o padrão mental. E o arco é o teu coração, que são os sentimentos. Sim. Ou seja, a distância que a flecha vai chegar depende daquilo que está vibrando enquanto eu penso aquilo que eu estou pensando. Tem pessoas que não conseguem colocar algo tão longe porque quando elas pensam naquilo não tem um nível de certeza tão pleno. O nível de crença está baixo. Está baixo. A vibração. Existe um padrão de sensações que nós temos, que é medida até em hertz, que cada estado emocional tem um nível de frequência em hertz. Por exemplo, o nível da coragem é por volta de 200 hertz. Da certeza vai para um nível ali de 300 e pouco hertz. Então, assim, tem um nível de amor, de perdão, de alegria, de motivação. Cada um tem uma vibração. Vamos falar de certeza. Certeza é a ausência de dúvida. Só basta uma pitada de dúvida para tirar 100% da certeza. Você entende? Eu não preciso ter muita dúvida. Você só precisa ter uma pitada de dúvida. Já tira. Então, assim... Acaba com a certeza. Não, acaba. É como se fosse um pequeno líquido, aquele extingidor. É que nem fidelidade. Se você chegar para sua mulher e falar assim, meu amor, eu sou 99% fiel a você. Você está sendo fiel? Não. 99% não é 100%. Já foi. É como se fosse assim, já viu aquele negócio de tingir, que você bota um pouquinho na água. Sim. A água estava totalmente limpa, pronta para o uso, mas com um pouquinho de tinta, ela não está mais limpa. Ela foi contaminada com aquele pouquinho. Então, a certeza, ela não precisa de muita dúvida, só basta um pouco. E se eu estou pensando em algo com algumas pitadas de dúvidas, a possibilidade daquilo acontecer é muito pequena. Por isso que um alinhamento entre o sentimento e o coração, o sentimento que é no coração e a mente, eu preciso entender qual o tipo de sentimento que eu tenho que ter quando eu estou pensando nisso. Por exemplo, quando eu estou pensando na minha empresa, quando eu chego na empresa, o que eu sinto? Eu sinto medo? Eu sinto motivação? Eu sinto desânimo? Mas o que eu te pergunto é, nessa condição de empresário, Sim. Às vezes o empresário ele tem que deixar a mente de lado e agir mais com o coração, ou ele sempre tem que agir de forma mental? Na verdade, é importante ele saber, ter a maestria de saber usar no momento certo o coração e a mente. A parte mental, racional,
é uma capacidade da mente consciente. Sim. A mente consciente, ela tem um aspecto analítico e crítico. Isso está no ponto didaticamente chamado de mente consciente. E a mente inconsciente tem os aspectos da criatividade e tem toda a bagagem que nós carregamos. É importante quando você for pensar em algo, já viu aquela pessoa, tem o coração mole. Eu tenho o coração mole para poder pensar em algo. Coração mole é aquilo, poxa, eu não consigo despedir uma pessoa, eu não consigo desconectar uma pessoa da empresa. Tá. O empresário, ele precisa caminhar pelos dois aspectos, tá? O crítico e analítico é o seguinte: como que estão os números da minha empresa? É a parte analítica. Como que estão hoje? O que eu preciso fazer para aumentar os números? O que eu preciso fazer para mudar? Tá, essa pessoa, ela é competente para poder me ajudar a aumentar esse número? Essa pessoa, ela tem um comportamental que está agregando a equipe, que está gerando um crescimento para a equipe poder... Ainda que seja nesse momento que nós estamos analisando Não, agora. nesse momento. Nesse momento. Porque essa pessoa também pode ter começado a empresa junto com você Sim. quando você não tinha nada. Não. Trabalhou 6 meses de graça para você. Sim. Olha Sim. como vai confundindo Sim, o coração vai se sim, confundindo. sim. Então, você agora talvez ela não esteja com um bom desempenho, mas lá no começo da empresa foi. E aí, como é que aonde que o empresário tem que atuar? Mas na entende, mente ou no coração nesse momento? Mas você entende que aí eu não sou refém do que aconteceu no passado se o presente não for atualizado. Você entende? É por isso que tem que fazer. Todas as ferramentas que nós carregamos, meu amigo, as informações dá para isso. Olha para cá. Tem que fazer a transição. Existe o meu eu do passado, o meu eu do presente, o meu eu do futuro. Eu mesmo já conversei contigo, Jones, em conversas pessoais, falando, eu sou muito leal em parcerias que eu estabeleço. Sim. Eu sou muito claro. Só que eu sei o que o Estevão fez para gerar o crescimento e o que o Estevão precisa fazer hoje para continuar gerando crescimento. Sim. Eu não posso ficar fadado ou fundamentando os meus resultados no presente com práticas do passado. Sim. O passado já deu os frutos e até está dando os frutos para o presente. Só que eu sei que numa lei da semeadura, eu preciso semear novamente para colher frutos no futuro. Novos, né? Novos. Então, se eu ficar fundamentando no passado não gerar sementes novas, vai ter uma hora que vai faltar alimento. Então, mesmo a mente sendo a parte racional, tem uma hora que ela é fundamental, né? Total. Para deixar o sentimento de lado e fazer o que tem que ser feito. Mas o que você faria sem essa coisa lógica, né? Você entende? E aí, qual é o certo? É ficar só no coração ou ficar na mente? E nos dois. Eu vou na mente, eu vou na parte analítica, analiso os números, analiso tudo. Eu vou na parte do coração. Caramba, o que essa pessoa representa para a empresa? O que a pessoa representa para a minha vida pessoal? É isso. Aí depois volto para os números. Por quê? Não adianta, se eu tiver uma empresa apenas por, não, é o que eu gosto de vocês, isso é muito bom. Mas qual é a validação? Qual é a sustentabilidade que uma empresa vai ter se só for baseado na parte da emoção? Eu preciso ter a parte analítica também para fundamentar, para que traga uma sustentabilidade de crescimento até para todos. Então, muito assim, bom, você bom. entende? O erro, faz sentido. O erro na vida, nós vivermos, guarde ao que eu sempre falo, depois de um extremo tem um abismo. Ou seja, aqui, cadê o abismo? Depois do extremo tem um abismo. Então, qualquer atitude extremista é perigosa. Se eu só sou analítico, crítico, eu vou perder muitas pessoas ou possibilidades. Sim. Se eu sou o tempo todo emocional, eu vou perder muitas pessoas, muitas possibilidades. Então, o ideal é o quê? Equilíbrio. Eu vou lá no 1, caminho do meio, volto para o 5. Eu vou lá no 9 e volto por 5. Eu vou lá no 2 e volto por 6. Então, assim, esse equilíbrio de faixa, isso é essencial para nós podermos ter resultados sustentáveis. Nem lá na Lua, nem bebendo água do poço, né? Tem que ter uma... Você entende que o equilíbrio não é você ficar o tempo todo no 5, não. Tem hora que eu me permito ir no 1, tem hora que eu me permito ir no 10, só que eu entendo que eu não vou permanecer muito tempo lá. Você entende que tudo que eu estou trazendo aqui, Jans, é uma forma de você perceber a vida de uma forma onde você começa a perceber as suas competências de uma forma plena, você começa a entender onde você precisa melhorar, onde você precisa avançar. Eu acredito nisso. A vida é uma oportunidade de um eterno crescimento, de um eterno aprendizado. Eu fico lembrando daquele filme do Thanos,
aquele da Marvel, né? É da Marvel, né? É da Marvel, do Thanos, que o Thanos chegou e fez assim, ó. Quando ele fez assim, metade da população sumiu. E no outro dia, o que, que aconteceu? Ele ficou lá sentado na montanha, olhava, não tinha mais ninguém. Não tinha mais o que fazer. Eu fico olhando para a minha vida como essa metáfora do Thanos. Se eu achar que eu já aprendi tudo, no outro dia eu não vou ter mais nada o que fazer. É Então, verdade. eu aproveito a oportunidade para aprender com qualquer pessoa. Sensacional. Sabe, eu algumas vezes eu estou em lugares mais rurais, que eu gosto muito de ir. Eu, entre praia e montanha, eu gosto da praia, mas eu prefiro a montanha se eu for escolher entre as duas. Se não for para escolher, eu vou para a praia. Mas se for para se botar em ponto de escolha, e assim, eu gosto muito de falar com essas pessoas. Sabe aquela pessoa, um dia eu estava lá em Minas Gerais, eu estava num local que você andava uns 20, 30 minutos e só tinha terra, 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 terra. Aí cheguei lá, paramos lá para conversar com uma pessoa numa casinha bem simples. Ele trabalhava ali na horta mesmo e ele andava algum tempo para poder vender as verduras. Era o que ele tinha. Ele comia do que plantava ali e vendia um pouco para poder comprar outras coisas. E eu comecei a aprender um pouco com aquela pessoa, sabe? Vendo o que ela estava falando, Uhum. e aí entendendo o que, que ela traz como propósito de vida para a vida dela. Quando a gente está com esses canais abertos, a gente aprende com uma criança, a gente aprende com uma pessoa que tem uma vida chamada mais simples. Sabe, eu não perco a oportunidade para aprender, porque eu acredito que isso traz crescimento para mim. Hoje eu estou podendo falar contigo, a minha mente trouxe, se eu tenho esse comando, uma ideia, uma lembrança de uma pessoa simples lá do interior de Minas Gerais, que eu tive contato. Tudo porque a minha mente sabe, olha só, e eu estou falando para você, a minha mente na terceira pessoa. Estou chamando ela como se fosse uma pessoa diferente. A minha mente sabe que eu estou aberto para aprender com qualquer um. Ou seja, quem comanda a minha mente não é minha mente, sou eu. Ah, isso é bom. Você entende? Você não pode. Quem tem que determinar a forma como a tua mente vai funcionar não é a tua mente. Eu não sou refém dos meus sentimentos e dos meus pensamentos. Quem comanda eles sou eu. Por isso que eu tenho. A gente Ótimo compartilha isso. tantas ferramentas. Agora, deixa eu só alinhar nosso papo aqui. Sei. Ficar nosso tempo. Tem duas coisas muito importantes que eu quero te perguntar. Sim. São as duas últimas perguntas. Antes da gente ir para a pergunta final, tem a pergunta muito importante que é o seguinte: a gente trabalha muito nessa vida e quando chega num patamar de reconhecimento, eu acho que é uma mudança muito importante e acontece alguma coisa dentro da pessoa. A minha pergunta para você é: como foi se tornar um imortal na Abrace? Esse reconhecimento. E, além disso, além de se tornar imortal na Abrace, você também foi a Portugal receber uma... Comendador, né? Se tornou comendador, recebeu uma comenda em Portugal, em Lisboa, na Universidade Lusófona. Isso. Ou seja, um negócio assim genial. Qual foi a tua sensação? Primeiro de se sentir ali naquele momento que você se tornou imortal. Como é que foi isso para você? É tão interessante, porque eu quero ser totalmente verdadeiro contigo. Eu nunca me imaginei participando de uma academia e sendo imortal de uma academia dessa que tem 116 anos, é assim, algo tão especial. 115. 115 anos. Já que daqui a pouco esse ano vai fazer 116, né? Eu vou ser sincero, eu não... Pensando há 10 anos atrás, era algo que nem estava no meu foco. Só que quando a gente vivencia crescimento na nossa vida, a gente começa a ser presenteados por coisas até que a gente nem imaginava. E hoje eu vejo que é um reconhecimento que valida toda a nossa história profissional. A Abrace, ela tem a academia que tem pessoas muito ilustres, pessoas que são de várias áreas, e ser reconhecido nesse trabalho que nós fazemos com empresas, com desenvolvimento de pessoas, foi algo assim incrível, muito especial, e que, na verdade, traz até uma percepção de gerar uma segurança maior para as pessoas que se conectam a nós, para as pessoas saberem que nós não nascemos ontem, que nós temos um legado, uma história. Isso, e pensando nas pessoas que estão se conectando. Uma história evolutiva, né? Sabe, na Como história você acabou de falar. do Instituto Daut, do Estevão Daut, sabe, da nossa jornada, eu fico feliz porque isso traz uma credibilidade cada vez maior, permite a gente expandir o trabalho que nós estamos fazendo.
isso que você falou de receber o título de comendador do Dom Pedro IV lá em Lisboa, na Universidade de Lusófona, foi um sonho que eu nem sonhei se materializando. Eu tô falando porque eu não teve muitas coisas que eu desenhei na vida da forma como deveria ser e materializou, mas isso foi um presente muito especial. Hoje até tem algo incrível que hoje à noite a gente vai estar numa reunião no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, na casa do governador lá, um evento da Abraço. Olha só, são sonhos muito especiais. E eu sou muito grato por isso, porque isso traz uma chancela para tudo aquilo que nós estamos fazendo, para tudo aquilo que nós iremos fazer, porque a minha sensação é a seguinte, Jansen, só está começando. Ótimo. Sabe? Só está começando. Isso aí vem para complemento dessa primeira pergunta. Uma coisa que eu observei em você, levando você para Portugal, fazendo seu trabalho incrível, e que me deixou muito admirado. Poucas vezes eu vi isso na minha vida, e olha que eu já vi muita coisa, né, ao longo dos meus 40 anos como profissional. Você traz a família junto contigo. Eu vi a tua mulher e tua filha, profissionais ímpares, trabalhando num vigor, como se fossem parceiros ali, mas são tua família. Como é que é isso? Assim, como que você teve essa agregação, né, de trazer a família, a mulher, a filha, para estar ali como principais parceiras ali na hora de ensinar o método que a gente já vai falar dele. Não, isso é maravilhoso, porque eu acredito nessa sinergia que eu falei no início, sabe? Se não acreditarem em você dentro de casa, é sinal que do lado de fora vai dar muito trabalho para alguém acreditar. E como é que vê tua mulher brilhando? Porque eu assisti o treinamento todo. A gente, na segunda parte, você fez a primeira, foi fantástico. Mas ela também é muito boa trabalhando. Como a tua filha também. Como é que é para você ver isso? Assim? É um prazer imenso, até porque eu aprendo muito com ela. Eu acredito que a Dani é a melhor treinadora de desenvolvimento humano hoje que existe. E eu falo que existe, não é só no Brasil, não. Em qualquer lugar, porque eu sei dessa correlação entre a mente e o coração, do que ela coloca naquilo que ela faz. Então é incrível ver o desempenho dela para quem está presencial. Você sabe por que eu coloquei essa coisa de mente e coração, né? Porque eu acho que você é a mente e ela é o coração. Eu achei bonita essa fusão de vocês, entendeu? Não, isso é maravilhoso. Fiquei muito impressionado. E ver a Sofia e o Nicolas, que a Sofia e o Nicolas são incríveis em tudo que eles fazem. A Sofia já está na faculdade, o Nicolas está entrando. O Nicolas vai estudar fora do Brasil, então já está tendo um resultado incrível assim dentro daquilo que ele já está fazendo. E a Sofia também, ela já teve agora, ela está no 5º período e os 4 primeiros ela ganhou o título de melhor CR, ou seja, melhor nota, melhor média da faculdade que ela está fazendo, que é a faculdade mais difícil. Os teus filhos usam o método Daunt na vida deles. O tempo todo. E assim, isso é maravilhoso, que isso traz, sabe, uma validação. E eu vou falar para você, quem de perto ninguém é normal. Assim, de perto, quando você caminha de perto, você começa a sentir o momento que a pessoa está sem desodorante, o momento que ela precisa botar o perfume de novo, sabe aquelas reações que a pessoa precisa atualizar. Quem caminha do meu lado vai ver que o Estevão tem pontos muito grandes de melhoria. E isso é muito bom, que torna a gente humano. Mas uma coisa que eu me nego é continuar da mesma forma todos os dias. Eu procuro evoluir, crescer, avançar cada dia. O problema não são os pontos de melhoria. O problema é achar que não tem mais nada para melhorar. Isso é verdade. Sabe? Isso é verdade. É chato. Eu não consigo andar. Eu vou falar para você. Eu tenho essa percepção de quem eu sou, do que eu já estudei, do que a gente ajuda pessoas. Só que, ao mesmo tempo, eu rejeito a continuar da mesma forma. E uma coisa assim, Estevão, com quem que você não gosta de andar? Eu não gosto de andar com pessoas soberbas. Pessoas que, sabe, acham que sabem tudo. Isso é complicado, porque são pessoas que exalam uma arrogância que não faz sentido. E eu acredito muito nisso, sabe? Ainda mais no meio acadêmico que nós estamos, meio de tantas pessoas cérebros. Que a gente encontra uma pessoa mais célebre do que outra, né? Sabe? Não tem fim isso. Não tem, mas sabe aquela pessoa que você vê o reconhecimento dela em várias áreas, mas ao mesmo tempo tu vê que a pessoa é uma pessoa aberta
a crescer, ela valoriza quem está do lado de fora, Sim. e com isso ela é valorizada. Então eu acredito muito nisso. Eu acredito que essa essência que nós carregamos é que gera transformação na vida de pessoas. Sensacional. Entendeu? Agora, para a gente finalizar, Sim, sim, eu sim. sei que é difícil pedir para você falar, fala só um pouquinho sobre isso. Eu sei que é difícil, Sim, mas sim. para a gente finalizar, nesse período todo que a gente se conheceu, a gente foi para Lisboa, Sim, sim, acho sim. que você também teve essa fusão aí de fazer algo mais direcionado para a tua pessoa, Sim. para o teu conhecimento e para aquilo que você vem Sim, colhendo sim. como resultado. Sim, sim, sim. O que seria o método Daut? Será que você, o criador, Sim, é capaz de responder numa síntese? Claro, Eu sei que claro. é difícil. Síntese Isso. para você é É difícil. verdade. Você fala bastante. Mas assim, eu acho que é importante deixar o gostinho do Sim, quero sim. mais nas pessoas. Não, Quando eu claro, falo de com síntese, certeza. é para que você possa, ao mesmo tempo, fazer uma Sim, explanação. E é lógico, pessoal, que vocês vão entender o que é o método Daut vindo para cá para o Sim, Instituto, sim, é ou verdade. levando o Estevão até a tua empresa, para que ele possa fazer o trabalho completo. Sim, Mas sim, sim. sabe sim. aquela síntese Sim. que dá sentido ao que você faz hoje? Então, o que é o método Daut? Não, perfeito. Então, o método Daut, com esse tempo de mais de 20 anos trabalhando com pessoas físicas, com empresas, usando várias metodologias, dentre elas programação neurolinguística, psicologia positiva, design thinking, inteligência emocional, alguns aspectos que a gente carrega, liderança 360 graus, todas essas metodologias que ajudam a gerar um resultado. Só que não é metodologia por si só. Algumas pessoas sabem que eu faço parte da equipe pessoal do criador da programação neurolinguística, o Dr. John Grinder. Então, assim, já tem uma jornada bem interessante nisso. Só que o método Daut, ele traz um compilado de estratégias, de ferramentas e de técnicas que vão ajudar a gerar um refinamento da comunicação dos colaboradores, da comunicação entre os setores da empresa, um alinhamento entre a parte colaborativa, entre a sinergia, entre o autogerenciamento e autorresponsabilidade de cada colaborador, de cada líder, e uma atualização dos padrões para um novo resultado. Na prática é isso. Como que eu faço para sair desse espaço que eu estou? Ah, mas eu já gero um resultado, Estevam. Tá, mas como que eu faço para levar a minha empresa para o novo degrau? Minha equipe comercial. Nós fazemos trabalhos no método Daut com a equipe comercial que a equipe está tendo um nível de performance no outro mês. Isso é mensurado, Jansen. Já muda de 20% a 30% o resultado da empresa. Só com as práticas do método Daut. Por quê? Quando você começa a ter estratégias novas para lidar com aquilo que é antigo, você começa a ter um resultado novo. Mas se eu tenho estratégias antigas para lidar com aquilo que é antigo, eu vou ter resultados antigos. Exatamente. Entendeu? É como se fosse mais com mais é igual a mais. Mais com menos vai dar menos. Então, assim, eu preciso ter acesso a essa ciência do como. Como que eu faço para ter resultados novos? E o método Daut, ele proporciona essa ciência do como. Como que eu faço para ter resultados novos? Isso a gente faz através de palestras focadas naquilo que nós verificamos que são as principais necessidades da empresa. Então, palestras inclusive palestras online também, né? Online. Nós temos um estúdio no Centro de Eventos Daut com câmeras de última geração, assim, que traz um resultado incrível, não só no conteúdo, mas também na experiência, na experiência de quem está assistindo. É como se estivesse presencial, é maravilhoso. Então, tem palestras online, tem palestras presenciais em qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil. Nós temos treinamentos de 2 ou 3 dias também, que são feitos do método Daut, onde esse treinamento é focado nas principais necessidades, que é feito um diagnóstico anterior. Então, o método Daut não acontece só no dia, já acontece nos alinhamentos de diagnóstico anteriores, que é feito com gestores, ou com o dono da empresa, ou com pessoas delegadas pela direção da empresa para poder verificar as principais necessidades. E nós temos soluções dentro do método Daut customizado para aquela empresa. E com isso o resultado é incrível, como nós vimos em Portugal, como já vimos em outros países e no Brasil. Então, o método Daut é aquilo que é de mais moderno e aquilo que foi testado nos últimos 20 anos,
que a gente foi limpando, lapidando, até chegar nesse método tão prático, mas também com resultado incrível para empresas e para pessoas. Sensacional. Maravilhoso. Olha, com isso, nosso papo precisa acabar. É verdade. Eu ficaria aqui, cara, a tarde toda, mas você verdade. mesmo falou, a gente tem um evento hoje à noite. É verdade, é verdade. Cara, eu queria te agradecer muito, obrigado. Primeiro por esse esclarecimento, por essa oportunidade de estar aqui se expondo, falando tudo. É uma grande aula que a gente teve aqui contigo. Maravilhoso, Foi uma é. grande aula. Eu fico assim, muito feliz de ter tido essa oportunidade. Poxa. Tá? E, além disso, esse lançamento também do nosso podcast. É né? verdade, Eu tenho que falar é verdade, disso, é né? verdade, A gente vai verdade. lançar um podcast maravilhoso com pessoas incríveis. É verdade, verdade. Vamos trazer as maiores mentes e os maiores verdade. artistas aqui, né? Pra gente poder trocar bola e aprender, como É você mesmo verdade, falou, né? é verdade. A gente tem que aprender com todo mundo. Sim, sim, sim. Jansen, gratidão aí, porque você é uma Cara, pessoa incrível, especial. sensacional. E foi muito bom compartilhar com vocês, com cada um de. Cada pessoa que está conectada. Queria também agradecer a Isso. equipe daqui É maravilhosa, a equipe verdade, incrível. olha aí, ó, Nicolas, Amanda, gratidão. Vocês têm uma equipe sensacional. É a gente foi verdade. muito bem recebido aqui. Olha que e dizer bom. que também o Instituto Daunt, aqui na Barra, É. tem curso de formação, né? Sim, sim. Profissional, tem formação. pós-graduação. Isso. Pós-graduações, MBAs em programação neurolinguística e desenvolvimento humano. Nós temos formações também, cursos de venda, comunicação, para falar em público, de gestão emocional. E tem também aí o nosso braço corporativo, que é para qualquer empresa e empresários que queiram levar, né, o método Daunt para a sua empresa de uma forma bem especial. Sensacional. É isso. Então, tamo junto. É isso. Então, pessoal, sigam aí Obrigado nas a redes, todos. @EstevãoDaut. Isso. E Jansen, fala a tua rede aí também. @Jansen Hugo Lage. É isso. Jansen com 2 S. É isso. Então tá bom, pessoal. Um grande abraço. Valeu. Tchau, pessoal. Um abraço Valeu, aí. um abraço. É isso.